Eu creio que Deus tem algo a nos falar nesta noite, nos confortando, nos ensinando e também nos dando alento ao coração, mesmo porque nós vamos falar sobre uma pergunta que recorrentemente nós ouvimos. E eu recorrentemente, como pastor, ouço essa pergunta. E por que não dizer em momentos de fraqueza, eu já a fiz a Deus. E talvez você da mesma forma tenha feito esta pergunta a Deus. Por que coisas boas acontecem a homens ruins? E por que coisas ruins acontecem aos bons? Você já não perguntou isso? Alguma vez? Alguma vez você já não ouviu isso? Em algum lugar? E talvez até recentemente. Então, veja comigo o Salmo 73. O autor deste salmo é um dos adoradores, um dos compositores em Israel. E ele começa o salmo dizendo: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase se me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a língua e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Se eu pensar em falar, tais palavras já teriam traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E aí ele começa a entender. Versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu os destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra hoje pregada, anunciada, venha trazer conforto aos nossos corações e principalmente aos corações daqueles que têm sofrido privações, aqueles que têm sofrido enfermidades. Senhor, talvez alguém perguntando: onde está Deus em meio ao meu sofrimento? Outros perguntando qual a resposta que tem em meio aos meus dilemas. E nós pedimos, Senhor, de forma
graciosa, misericordiosa fala aos nossos corações. Que teu Espírito Santo nos conforte e console de uma forma especial e nos dê alento e nos dê motivação para te amar e te servir. Que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já ouvi esta pergunta em incontáveis ocasiões, como que as pessoas a questionarem a justiça de Deus, mesmo que esteja muito clara a soberania de Deus, Deus no comando de todas as coisas, Deus absoluto sobre a história de todos nós aqui, sobre a história de toda a humanidade. Mas o nosso subconsciente sempre há de associar conforto e bem-estar à recompensa. E também vamos associar sofrimento e privações a castigo. Então ficamos oscilando entre castigo e recompensa. Acontece que não é bem esta a equação de Deus. E a gente acaba perguntando isso, porque as coisas boas acontecem a quem despreza a Deus, porque coisas maravilhosas até, de conforto, de bem-estar, acontecem para aqueles que desprezam ao Senhor. E por que que pessoas que amam a Deus, servem a Deus, estão passando privações? Eu já ouvi isso em hospitais, já ouvi esta pergunta em velórios, já ouvi esta pergunta em visita a lares em crise. A mesma pergunta, este autor chamado Asaf, um adorador da família dos músicos, da família dos compositores de Israel, um daqueles que era escalado para prestar o culto a Deus, ele canta, ele compõe este salmo cantando, e este salmo é um dos que poderíamos dizer, talvez fosse escrito para hoje, pensando no hoje, pleno século 21. Este homem de aproximadamente 60 anos de idade faz essa pergunta a Deus no meio deste salmo. Por que coisas boas acontecem aos ruins e por que coisas ruins acontecem aos bons? E por causa da primeira pergunta, por que coisas boas acontecem aos ruins, ele entra em crise de fé. E ele fica pensando na prosperidade material visível, no conforto, no bem-estar daqueles que não servem a Deus. Porque os ímpios estão bem com a vida? Por que que tudo está bem para eles? E eu, quase que diariamente, enfrentando o cansaço e o castigo dos mortais. Ao lermos o Salmo 73, encontramos algumas verdades, e eu quero chamar a atenção sua para estas verdades. A primeira delas é que a prosperidade dos maus pode gerar crise no coração dos bons. É a pergunta que ele faz ao longo do Salmo. Veja, por exemplo, comigo, o versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Ou então versículos 21 e 22, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como irracional à tua presença. Em outras palavras, ele ficou de mal com a vida e ficou de mal com Deus, por causa do bem-estar dos ímpios, daqueles que zombavam de Deus. Ele observou que os ímpios estavam bem e entrou em crise. Alguns elementos fizeram com que Asaf entrasse em crise. Ele, por exemplo, começa a dizer: Deus é injusto, não vale a pena viver na presença de Deus. Foi inútil conservar puro coração, foi inútil fazer a vontade de Deus, foi inútil afastar-me dos prazeres do pecado, foi inútil. Por quê? Porque os ímpios têm tudo. O que eles têm?
Por exemplo, Asaf entra em crise por causa da saúde dos ímpios. Veja comigo o versículo 4. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Às vezes vemos homens e mulheres de oração, enfrentando lutas, enfermidades degenerativas, doenças inúmeras, até graves, e outros que zombam de Deus e até se enaltecem em zombar de Deus, vivem para o pecado e têm uma vida longa e saudável. E a gente diz, a conta não está batendo. O que está de errado nisso? Por exemplo, ele vê a vida fácil dos ímpios e entra em crise. Versículo 5. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Há quem viva com super salários à base do emprego e não de um trabalho. Enquanto cristãos honestos, trabalhadores, verdadeiros, estão sofrendo ou com desemprego ou com subempregos, apertos econômicos, privações. Ele também entra em crise com o enriquecimento dos ímpios, versículo 12. Eis que são estes ímpios e estão sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. Incomoda-nos aqui no Brasil, por exemplo, ver os políticos de alto escalão terem o sucesso, os comerciantes fraudulentos terem o sucesso naquilo que fazem e aumentam os seus bens, à base de corrupção, à base de desonestidade, enquanto vemos homens de Deus sofrendo por não conseguirem levar adiante o seu negócio, o seu trabalho. Algum tempo atrás, você talvez acompanhou na televisão, alguns anos atrás, aliás, aquele homem, Sérgio Naia, que foi o construtor de prédios, etc., e ele zombando da desgraça de centenas de famílias que ficaram sem seus apartamentos, por causa do mau trabalho prestado, à custa da corrupção, à custa de comprar maus materiais, etc. E ele, numa festa, como que zombando de toda a situação, enquanto pessoas ficaram sem seus apartamentos, famílias até hoje lutam na justiça, e ele dava uma bronca na pessoa que servia as bebidas em copos de vidro. Ele falou, eu quero que troquem os copos por copos de cristais, taças de cristais, porque eu não tolero essas coisas de pobres. Isso enquanto famílias inteiras estavam sem suas moradias por causa dele. Enquanto eles crescem, muitos trabalhadores bons, solidários, honestos, passam por dificuldades e não conseguem nem pagar um aluguel. Esta é a verdade que o autor desse texto está contestando. Boas recompensas da vida a homens ruins e perversos. E isso faz com que ele entre em crise. E a pergunta acaba sendo essa, se Deus é justo, por que então essa inversão de valores? Segundo a verdade, a prosperidade dos maus é superficial e passageira. Asaf não age como um contestador barato. Se ele terminasse todo o salmo no versículo 15, ou no versículo 16, o salmo estaria incompleto. O salmo estaria dando a margem para todos nós hoje à noite pensarmos que realmente Deus está sendo injusto com aqueles que o servem, mas ele vai a fundo. Ele começa a observar a vida daqueles que lhe inspiram para este salmo. Ele começa a olhar um pouco além e ele observa que os maus estão prosperando. Ele chega à conclusão que há também para essa prosperidade um altíssimo preço a ser pago do jeito que é a vida desses homens. Ele chega à conclusão de que estão necrosando moralmente, apesar de terem um conforto material,
aqui e aqui estão apodrecendo espiritualmente, definhando emocionalmente. A riqueza sem Deus é uma arma letal. O poder e a influência nas mãos de um homem sem Deus é como uma bomba prestes a explodir. O mau cheiro espiritual passa a ser maior do que a satisfação pelo pecado, a satisfação pela vida regalada, a pretensa tranquilidade que ele vê aqui nos primeiros versículos. Versículo 4, para eles não há preocupações, mas de repente há. Mais adiante ele descobre que esses homens estão acabados espiritualmente, moralmente, emocionalmente. A pretensa tranquilidade conquistada, ao contrário do que ele pensa, passa a ser uma arma de destruição nas mãos de um perverso. Eu explico com uma ilustração. Alguns irmãos aqui conhecem, e eu também conheço, um cantor que foi cantor da época da Jovem Guarda, o Luiz Carlos Clay. Ele esteve inclusive num encontro de casais há muitos anos atrás, ministrando, testemunhando e também cantando para nós naquele encontro. E ele conta um testemunho de que a sua vida foi degringolando, apesar da fama. Ele entrou no mundo dos vícios, se tornou um alcoólatra, e como tal, ele começou a se tornar violento em casa, violento com a esposa, com os filhos, perdeu a família, foi perdendo todos os bens, e estava sempre num determinado bar, num determinado botequim. E o seu amigo Reginaldo Rossi, em 1987, compôs uma canção inspirado nele, a canção Garçom. Já ouviram? Garçom, nessa mesa de bar e tal, e decorre a poesia da canção. E ele iria dar, o Reginaldo Rossi, essa canção para o Luiz Carlos Clay gravar. Ele falou, isso aqui seria a minha ajuda para você se reerguer e tal. E por causa de questões de gravadora, questões burocráticas e tal, no final de tudo, foi o Reginaldo Rossi mesmo que compôs e gravou, ele mesmo gravou. E gravando a canção logo no primeiro mês, naquela época, logo no primeiro mês ele já teve R$1 milhão de lucro líquido desta canção, composta e gravada, o Reginaldo Rossi. No nosso dinheiro hoje seria pelo menos aí uns R$10 milhões, assim, no primeiro mês da música lançada. E o Luiz Carlos Clay ficou abatido. Ele falou, essa canção eu que tinha que cantar. Olha, eu ia consertar minha vida. Eu ia, R$1 milhão, que naquela época era, faz muito tempo, décadas. Ele dizia, isso iria ser bom demais para mim. Iria dar um jeito na minha vida, mas depois a vida vai se acabando cada vez mais. Um dia ele tem um encontro milagroso com Jesus. Cristo entra na vida dele, glória a Deus por isso. E aí a sua vida é transformada. E um dia ele disse assim para mim, Pastor Marcos, eu dou graças a Deus porque aquela canção eu não gravei. Porque R$1 milhão na vida de um homem perverso, sem Deus, violento, viciado, não é bênção nenhuma, vai se tornar uma bomba relógio. E quem sabe eu nunca teria conhecido Cristo da forma que eu conheci. Então, eu dou graças a Deus. A prosperidade dos maus é superficial e passageira, ela pode ser uma bomba relógio. Veja o versículo 6, a primeira parte, daí a soberba que os cinge como um colar. Eles estão cegados pelo orgulho, pela altivez. A violência, versículo 6b, e a violência que os envolve como manto. Sua defesa sempre é agressão. Fazem coleções de processos judiciais contra si. Versículo 7, os olhos
os olhos saltam-lhes de gordura, da gordura do coração, brotam-lhes as fantasias. Tem tudo o que desejam, desfrutam de todos os prazeres e inventam novos pecados fantasiosos. Assistindo a respeito de um homem que foi muito rico, que conquistou tudo que queria conquistar nesta vida, ele cai moralmente de uma forma ridícula, trágica. Ele teve todos os automóveis que quis ter, todos os aviões que quis ter, viajou e visitou o mundo, todos os lugares que quis, para onde quis ir. Teve todas as mulheres que quis ter, casadas, solteiras, separadas, altas, baixas, magras, gordas, redondas, quadradas, triangulares e assim por diante. E aí, quando teve todos os prazeres que queria ter, mudou o lado dos prazeres. Entenderam isso? O lado do prazer. E aí começou a ter os homens que queria ter com ele. Do coração brotam-lhes fantasias. Nenhum sucesso compensa o fracasso moral. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Isso você já ouviu em algum lugar. A vanglória, versículo 8, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Isto é, falam das opressões, da propaganda, como se fosse uma propaganda de poder, oprimir alguém. Falam do mal como se fosse propagar a sua esperteza, como se fosse uma propaganda da sua esperteza. Oprimem funcionários e fazem propaganda disso. São desonestos e se gloriam nisso. Algum tempo um empresário multimilionário disse o seguinte: eu não pago corretamente os direitos trabalhistas daqueles que estão comigo na empresa, porque com isso eu consigo economizar alguns milhões. Alguns poucos entram na justiça, e mesmo aqueles poucos que entram na justiça pagando, não chega a ser o montante que eu tenho de lucro. É a vanglória pela maldade do coração. É a vanglória pelo coração tomado pelo pecado. Um parênteses aqui. Algum tempo atrás, foi publicado que as melhores empresas para trabalhar são aquelas cujos empresários são cristãos, evangélicos. Não é que é uma regra, mas é constatável até pelo mundo dos negócios. É uma tendência. A irreverência, versículo 9, contra os céus desandam a boca. Já viram alguém zombar de Deus? É triste demais. Já viram alguém zombar do Senhor? O nosso coração cristão sofre de ver alguém dizer: meu Deus, sou eu mesmo. Meu Deus é o dinheiro. Meu Deus é a minha conquista. Difamação. Versículo 9, a outra parte: a sua língua percorre a terra. Estão sempre difamando pessoas, estão sempre difamando concorrentes, não suportam a ideia de não serem o centro das atenções. Precisam derrubar a imagem de alguém para crescer e continuar fazendo o mal. Essa é uma segunda verdade. Eles estão apodrecendo moralmente e espiritualmente. A terceira verdade é que a prosperidade dos maus gera um questionamento sobre a justiça de Deus. Versículos 13 a seguir: com efeito, inutilmente conservei puro coração. Em outras palavras, foi inútil servir a Deus até agora. Foi inútil conceitos de santidade.
Foi inútil tudo que eu fiz até o momento. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em outras palavras, eu sofro calado para não escandalizar ninguém, mas estou sofrendo com isso, com essa injustiça do Senhor. Versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Em outras palavras, só de pensar nesse assunto, eu já me sinto mal. Só de pensar nessa injustiça da vida, eu me sinto mal. Tarefa difícil demais para mim. Escute isso. Se você pegar a Bíblia Sagrada do começo ao fim, você não encontrará em nenhum momento Satanás questionando a existência de Deus. Você não encontra. Mas você vai encontrar do começo ao fim Satanás questionando a justiça de Deus. E principalmente nos momentos de tentação intensa, nos momentos de crise, como foi, por exemplo, Jesus no deserto, sem comer, em jejum, sabendo que viria um ministério relativamente curto, e depois a cruz. E Satanás dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és, lança-te daqui, os anjos te amparam lá embaixo. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, questionando a justiça de Deus. Ou então, se prostre e me adore, e você vai ter os reinos do mundo sem precisar passar pelo caminho da cruz. Satanás constantemente tenta um cristão que está passando por dificuldade. E a tentação é essa: Deus está sendo injusto com você. Deus está te abandonando no momento que você mais precisa. Esse é o momento que você mais precisava de resposta de Deus, e Deus está calado com você. Então, negue esse Deus. Ou então, saia da igreja. Ou então, pare de ser um servidor, um servo de Deus, um adorador de Deus. Na tentação do Éden, Eva, Deus está escondendo o poder de vocês. Eva, vocês podem ser como Deus, comam o fruto. Deus está sendo injusto. Deus tem todas as coisas e está negando arbitrariamente para vocês. Então comam o fruto, comam o fruto. Ao longo da Bíblia, Satanás está sempre questionando a justiça de Deus. Tudo isso até o versículo 16. Mas veja comigo o versículo 17. Aqui há uma mudança de chave. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Em outras palavras, até que eu entrei na presença de Deus, até que a amargura do coração passou, até que esse pensamento de que Deus é injusto passou, até que eu voltei a adorar a Deus. E aí, a terceira verdade: a prosperidade dos justos tem alicerce seguro e eterno. Versículo 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Aleluia, a presença de Deus. O muito sem Deus se multiplica na iniquidade e gera insatisfação. O pouco com Deus é investimento para o futuro de glória, é um presente com paz, é um presente para desfrutar com gratidão a Deus. Também o versículo 24, ele tem o conselho de Deus. Enquanto os ímpios estão se degradando, enquanto eles estão morrendo espiritualmente, moralmente, enquanto estão indo para uma bancarrota,
existencial, o salmista diz: eu tenho o conselho de Deus. Versículo 24: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Repita esse versículo comigo: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Você e eu temos o conselho de Deus. Essa é a maior riqueza, esse é o maior bem-estar. A orientação de Deus para a vida, a orientação para o cotidiano, a orientação daquilo que precisamos, como podemos agir, como podemos nos portar diante da vida, qual a melhor forma de cuidar da saúde, qual a melhor forma de cuidar das finanças, sejam poucas ou sejam quase nada, mas Deus está ajudando, Deus está dando conselho, Deus está aconselhando os nossos corações. O prazer em Deus, versículo 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Em outras palavras, ele descobre que tem Deus no céu e também tem prazer em Deus aqui na terra. Prazer em Deus, prazer em estar na presença de Deus, prazer em adorar a Deus, prazer em buscar a Deus, prazer em andar na presença de Deus. Versículo 26, a herança eterna, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha herança para sempre. Em outras traduções diz, é a minha eterna herança. Querido irmão, querida irmã, nossa herança está guardada. Aleluia, está lá. Tesouros eternos, valores eternos. Nós nunca conseguiremos responder com exatidão porque que aqui na terra pessoas boas sofrem e pessoas ruins conseguem ter o conforto que pedem, que querem. Mas uma coisa sabemos: a nossa herança incorruptível nos espera no céu, na glória. Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E ele está escrevendo para crentes. E ele está falando para crentes que têm esperança em Cristo. Mas ele está dizendo, você pode ter esperança em Cristo aqui para esta terra e para o céu. Agora, se a sua esperança em Cristo, mesmo como crente, for apenas para esta terra, você é infeliz. Seríamos mais infelizes seríamos os mais infelizes dentre os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Isso me faz lembrar do que li sobre a morte de Alexandre o Grande. Pois bem, ele estava prestes a morrer. E ele disse a um dos generais que estava sempre com ele, ele disse o seguinte: quando eu morrer, quero lhe fazer 3 pedidos. Cuide para que esses 3 pedidos sejam realmente seguidos, feitos. O primeiro é que o caixão em que estiver o meu corpo seja transportado até a sepultura pelas mãos dos médicos da Grécia. Nesta época, Alexandre o Grande era o homem mais poderoso do mundo, de todo o planeta, maior dos conquistadores de inúmeras guerras e batalhas, que lhe valeu a posse do Império Grego. Segundo pedido, que todas as joias, tesouros, ouro, prata que conquistei ao longo da vida, sejam jogados no chão
por onde passará a comitiva fúnebre que vai me levar. E o terceiro pedido, que as minhas duas mãos fiquem para fora do caixão. E o general disse: com certeza cumprirei esses pedidos, majestade. Mas não me tome por mal se eu perguntar o porquê de 3 pedidos tão estranhos. E ele respondeu: eu quero que todos os médicos, todo o sistema de saúde da Grécia carreguem meu caixão para mostrar que não, diante da morte, não há o poder de cura. Diante da morte é a eternidade que me leva. Tudo que se pode fazer é em vida, mas chega um momento que as forças da ciência se acabam. Segundo pedido, quero que os bens vão jogados no chão, porque eles não podem fazer nada pela minha vida no último dia. Eles apenas podem ser pisados pelos homens. E quero que as mãos vão para fora do caixão, para que todos vejam que vim para este mundo de mãos vazias e estou indo para a eternidade de mãos vazias. Concluindo, Deus quer que eu e você sejamos bem-sucedidos, principalmente no mundo espiritual. O que vem depois disso é graça de Deus, é bênção de Deus, é presente de Deus. Mas eu e você precisamos estar aqui do versículo 17 até o 28. E ele termina dizendo: bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Fique em pé na presença de Deus. Eu quero encerrar, preste bem atenção, contando uma narrativa de um pregador batista chamado Reverendo Johnson. Final da década de 60, lá pelos anos 70, primeira parte da década de 70, ele assumiu uma grande igreja em Nova York. E os jornais noticiavam a chegada do novo pastor. Ele pregava muito bem. Diga-se de passagem, um pastor conservador. Como diriam alguns, um pastor tradicionalista, mas um homem de Deus, um homem sábio, um homem de oração. Numa determinada tarde, ele recebeu um telefonema estranho. O telefonema era de uma voz estranha, meio cavernosa. E a pessoa que estava do outro lado da linha se identificou e disse: eu sou alguém que faço alguns trabalhos para a sociedade em Nova York. E quero muito conhecê-lo. Por favor, venha neste endereço, caso o senhor possa. Vamos agendar. E o pastor prontamente marcou o endereço, o dia. Chegando no local, bateu à porta, soou a campainha e um homem estranho, todo encapuzado, veio atendê-lo. E ele achou aquilo estranho demais. Ficou pensando: eu estou no mínimo numa armadilha de sequestradores e tal. Mas aquele homem bondosamente pediu para que ele entrasse com um manto, com um capuz escuro. E aquele lugar era muito sombrio. Ele chamou o pastor e o conduziu até uma sala. Reverendo Johnson entrou naquela sala, sentou-se no lado de uma escrivania, aquele homem do outro lado. Ele abriu a gaveta, pegou um book e
começou a folhear e disse: pastor, eu tenho muitos poderes. Eu, na verdade, sou um ocultista. Eu tenho poderes aqui nesta cidade. E aí ele começou a folhear o book e ele disse: o senhor lembra dessa artista aqui? Ele olhou e disse: sim, ela não era ninguém. Eu fiz um trabalho, hoje ela é uma artista de Hollywood. Ela tem muita fama e muito dinheiro. Sabe, este empresário aqui, ele não era muita coisa. Hoje ele é o senhor do petróleo. Sabe, este senador, ele não tinha muitas chances, mas ele ganhou. Porque eu, com os poderes, o ajudei. E aquele pastor ficou pedindo graça de Deus e presença de Deus. E aquele homem disse ao pastor: pastor, alguns outros pastores passaram por aqui. E eu os desafiei. E nenhum deles quis o meu desafio. E a minha pergunta é: pastor, o que agora, pastoreando uma grande igreja da cidade, você pode fazer de melhor do que eu faço? Vamos para o desafio. O que você pode fazer para mostrar que seu Deus é maior? E aquele pastor levantou a cabeça e deu uma resposta para aquele homem. Ele disse: a diferença, sabe qual é entre o seu Deus e o meu Deus? A diferença é que quando chegar o dia da sua morte, seu Deus te abandona e vai zombar de você pela eternidade. E vai estar com você no lago de fogo pela eternidade. E você vai estar desamparado, apesar de tudo que fez. Mas a diferença entre o seu Deus e o meu Deus é que quando eu estiver partindo dessa vida, meu Deus me toma pela mão e me leva para um lugar seguro, onde para sempre estarei louvando, adorando, desfrutando dos braços do Senhor que deu a vida por mim na cruz do Calvário. Essa é a diferença entre o teu Deus e o meu Deus. Por vezes nós achamos que a diferença entre o Deus desse mundo e o Deus a que servimos está no que um pode fazer ou outro. Não, a diferença está no versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia, aleluia, aleluia.